fizesse um tabernáculo. Então olha o que diz Êxodo 25. Moisés, irmãos, ele era o mediador entre Deus e os homens. Moisés, ele era a boca de Deus aqui na terra. E olha o que diz Êxodo 25, 1. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, pelos de cabra, de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Deus então, ele ordenou que Moisés fizesse Érica, pode descongelar aí para mim? Fizesse um tabernáculo. O que é o tabernáculo, irmão? Deus pediu então que que Moisés fizesse um tabernáculo. Irmãos, então o que é o tabernáculo? O tabernáculo nada mais é do que um santuário portátil, né? O que aconteceu? No jardim, Deus, quando criou Adão e Eva, Deus fez um jardim chamado Jardim do Éden. Aquele jardim, irmãos, Deus, ele manifestava a sua presença todos os dias. Todos os dias Deus descia para conversar com Adão. Ali tinha um pacto de obediência. Adão, quando comeu o fruto, Adão e Eva, quando comeram o fruto, eles romperam o pacto de obediência. E a presença de Deus saiu do homem. Deus, então, expulsou Adão e Eva do jardim, fechou aquele jardim com querubins a leste, os querubins ficavam do lado leste, e colocou uma espada flamejante. Deus, quando pediu a Moisés que fizesse o tabernáculo, o santuário, Deus disse que habitaria no meio do povo. Esse santuário, ele foi disposto do lado leste novamente, porque aquele santuário, ele seria a reconexão. Deus estava reconectando com o povo. Nosso Deus, irmãos, ele é um Deus de relacionamento. O nosso Deus, ele quer ter um relacionamento conosco, irmã Marilene. Então, para representar esse relacionamento, Deus pediu para que Moisés fizesse um santuário. Moisés, nem o povo, Deus, podia dar pitaco. Tudo que foi feito aqui foi feito de acordo com as medidas que Deus deu, com os materiais que Deus instituiu para que o povo fizesse, né? Mas quem construiu esse tabernáculo? Vamos lá para Êxodo 35. Olha que coisa linda. Êxodo 35, do 30 ao 35. Então pode deixar que eu leio, irmãos, que eu vou parando. Então Deus ordenou a Moisés que fizesse um santuário, um tabernáculo para habitar no meio do povo, para resgatar aquela presença que havia sido perdida. Em Êxodo 35, 30 diz: Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá,
E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, de inteligência e conhecimento em todo o artifício para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata, bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo o trabalho artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Eliabe, o filho de Aisameque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa e a do bordador com pano azul, púrpura, carmesim, linho fino e do tecelão. Sim, todo tipo de trabalho e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Então o tabernáculo, só o dono da obra, né, Jonathan? Só o dono da obra que conhece a obra. Deus então, ele encheu o Bezalel e a Aholiabe de habilidade, de inteligência, para que eles construíssem o santuário, o tabernáculo. Uma coisa linda, o tabernáculo, ele era feito, diz, de madeira de acácia. A madeira de acácia, Elias, ela simboliza a natureza incorruptível de Jesus. Jesus, ele veio como homem na terra e ele não se corrompeu. A madeira de acácia, ela é uma madeira que ela é resistente ao frio, ao calor, à chuva. É uma madeira difícil de ser trabalhada. Então, no santuário, no tabernáculo, foi usada a madeira de acácia, que simboliza Jesus, homem. Ele veio ao mundo incorruptível, ele não pecou, ele não errou, não acharam nele defeito algum. Pilatos disse: não achei nada contra esse homem. Então, no tabernáculo havia madeira de acácia, natureza incorruptível de Jesus. No santuário havia ouro. O ouro, ele simboliza Jesus sendo Deus, a divindade de Jesus. Jesus, o Rei da glória. No santuário, no tabernáculo, havia prata. A prata significa redenção, resgate. Jesus foi vendido por Judas Iscariotes por 30 moedas de prata. A prata significa redenção. O que é redenção? Resgate. Nós somos resgatados. Jesus se vendeu para nos comprar. Nós somos resgatados por Jesus. Sempre que vocês virem na Bíblia prata, a prata significa resgate. Nós somos comprados por um alto preço, que foi o sangue de Jesus. No santuário nós vemos o bronze. O bronze, ele significa justiça de Deus. O bronze, ele é bronze ou cobre. Quando a Bíblia fala de bronze e de cobre, é a mesma coisa. O bronze, ele é um metal resistente. Ele é um metal que aguentaria a ira de Deus. Jesus, ele suportou a ira de Deus por mim e por você, né? Além do tabernáculo, há vários panos, né? E eu vou explicar mais para frente. Eriquinha, tem como você colocar a animação para mim agora? Eu vou passar um vídeo rapidinho do tabernáculo, só para vocês já terem uma noção do que é o tabernáculo. E depois eu vou explicando detalhadamente. Amém?
uma coisa que eu queria que a gente entendesse é que o tabernáculo todinho ele aponta para Jesus. Tudo no tabernáculo aponta para Jesus. A gente vai voltar agora para o slide, que é o seguinte: o povo de Israel eles estavam acampados perto do Monte Sinai. Deus então, em Êxodo 25:8, pediu para que fizessem um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio do povo. Deus ele fez uma aliança com as tribos de Israel. Eram 12 tribos. O que Deus ordenou? 3 tribos ficassem atrás do tabernáculo. 3 tribos do lado direito. 3 tribos do lado esquerdo. E 3 tribos à frente do tabernáculo. Ou seja, Deus ele iria habitar literalmente no meio do povo. A presença de Deus, Deus estava falando aqui, ó, vocês não estão sozinhos, eu estou no meio de vocês. João, quando ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus é o verbo, se fez carne, e a tradução correta é tabernaculou entre nós. O verbo se fez carne e tabernaculou, ele morou entre nós. Essa é a tradução correta de João, Evangelho de João 1,14. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Jesus. Então, tudo no tabernáculo aponta para Jesus. O tabernáculo ele tinha 50 metros de comprimento, 25 de largura. Ele tinha 60 colunas. 60 colunas. Essas 60 colunas, elas eram importantíssimas. Eram colunas feitas de bronze, que representam a justiça de Deus. O bronze, ele é resistente. Jesus foi resistente à ira de Deus por mim e por você. Na tampa aqui, ó, no topo dessas pilastras, vocês estão vendo uma pontinha prata? São coroas, que significa a redenção. Prata, redenção, resgate. Nós fomos resgatados por Jesus para ter vida eterna. O linho branco significa o quê? Pureza. Jesus é puro, imaculado, santo, Rei da glória. Amém? Então agora eu vou passar. Então, o tabernáculo, como eu disse, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. O tabernáculo ele é a representação da casa que nós perdemos. Quando Adão e Eva pecaram, Deus expulsou eles do jardim. A presença foi perdida, mas Deus mesmo assim queria resgatar essa comunhão. Então ele pediu, e farão no meio deles um santuário para que eu possa habitar. Então o tabernáculo ele aponta para a presença que foi perdida e também um apontamento para a nossa futura casa e redenção. O tabernáculo juvencio, ele já estava mostrando para o povo que um dia Jesus iria vir nos salvar. Tudo no tabernáculo aponta para Jesus. Não esqueçam. O tabernáculo nos mostra a alegria e a fascinante aventura do ser humano, que é de entrar na mais profunda intimidade com Deus. E era um santuário portátil, né? Sobre o tabernáculo, de dia ficava uma nuvem e à noite a coluna de fogo. Quando aquela nuvem saía do tabernáculo, simbolizava que o povo tinha que se deslocar, tinha que levantar acampamento. Então o povo sabia que tinha que sair daquela região. Eles ficaram o quê? 40 anos no deserto. Quando a nuvem saía do tabernáculo, Márcia, significava que era hora de levantar acampamento. O povo ficou com o tabernáculo até o período de Salomão. Somente com Salomão é que, ao invés de tabernáculo, foi feito o templo.
Então, olha quanto tempo o povo ficou com o tabernáculo, né? No período de Davi, no período dos juízes, foram tabernáculos. Por isso que ao longo do livro de Crônicas, nós vamos lendo que o tabernáculo ora ficava em Jerusalém, ora ficava em outro lugar, porque era um santuário portátil. Você podia montar e desmontar a presença de Deus, né? Então, vamos lá. O tabernáculo, então, irmãos, ele era composto de 3 regiões, 3 áreas. Nós temos o átrio, chamado de pátio exterior. Essa região aqui, ó. Esse é o átrio, ou pátio. Depois, o santuário, o tabernáculo, tinha o lugar santo, que é essa região aqui, ó. Esse é o lugar santo. E depois também o tabernáculo tinha o lugar santíssimo ou santo dos santos. Eu gosto mais de falar santo dos santos, irmãos. Então aqui tinha o santo dos santos ou lugar santíssimo. O tabernáculo então ele tinha 3 partes. Ó, corpo, alma e espírito. Nós somos uma tricotomia. Nós somos um espírito, contemos uma alma e habitamos num corpo. Corpo, alma, espírito. O caminho, a verdade e a vida, né? Então, o tabernáculo ele tinha 3 partes: átrio, lugar santo e santo dos santos. Até aí tá tranquilo? Vamos continuar. Primeiro, o átrio ou pátio exterior. O pátio exterior ou átrio, ele só tinha uma porta. Então o povo, o mundo, né? Deus o que? Habitou no meio do povo, no meio das 12 tribos. Então, para ter a presença de Deus, eles deveriam passar pela porta, né? Jesus, ele é a porta. Para a gente conhecer Jesus, nós temos que passar pela porta. O primeiro passo é passar pela porta. Jesus, ele é a porta. Não havia outras portas. O altar do holocausto. Então, é o segundo componente do átrio. É o altar do holocausto. E o terceiro, aqui pequenininho, ó, é a bacia de bronze. Eu queria que os irmãos reparassem uma coisa. 2 fumaças. Ó, uma fumaça aqui e uma fumaça aqui atrás. Os irmãos repararam nisso? Vamos deixar mais para frente. Então, o átrio, ele tinha uma porta. Ele tinha um altar do holocausto e ele tinha uma pia ou bacia de bronze. Continuando, porta, irmãos, isso aqui é lindo demais. Aqui estava, ó, as pessoas pecadoras. Quando a pessoa cometia um pecado, a pessoa ela pegava uma ovelha, pai, e chegava na porta. As pessoas elas poderiam, mãe, entrar no átrio. Era permitido entrar no átrio. Então, a pessoa com pecado, Eriquinha, ela pegava uma ovelha e passava pela porta. Os irmãos estão reparando que essa porta, ela tinha 4 tecidos. Essa porta, o único caminho de entrar no tabernáculo era por essa porta. Essa porta tinha 4 tecidos. Púrpura. Nós precisamos conhecer Jesus, Márcio. Nós conhecemos Jesus através de quê? Dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos é a boa notícia, as boas novas. Jesus veio. A púrpura simboliza o livro de Mateus. O evangelho de Jesus, segundo Mateus, ele é um evangelho que foi escrito, Isaías, para mostrar ao povo de Israel que Jesus era o rei dos judeus, que Jesus era o Messias. Púrpura, Juvencio,
era um material, um tecido extremamente caro. Quando o apóstolo Paulo chegou em Filipe, ele conheceu uma mulher rica que vendia púrpura. O nome dela era Lídia. Lídia era uma mulher bem de vida porque vendia púrpura. A púrpura era um tecido que somente os reis daquela época poderiam usar. Então, a porta, ela tem o tecido púrpura que simboliza o evangelho de Mateus. Jesus, o rei dos judeus. A porta, ela também tinha uma cor chamada carmesim, que é um vermelho. O carmesim, ele simboliza, Juvencio, o evangelho de Marcos. Jesus, no evangelho de Marcos, ele é apresentado como servo, que deu a vida por mim e por você. Carmesim lembra sangue. Jesus, servo. Jesus se fez maldito por mim e por você. O linho fino simboliza o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas mostra Jesus como o plano perfeito, o homem puro, aquele homem que deu a sua vida para nos salvar. E o azul é o evangelho de João. Jesus é Deus. O evangelho mais difícil é o evangelho de João. Nos apresenta Jesus como Deus. Jesus só se refere em João como meu Pai me enviou. Na casa do meu Pai. O azul, ele é uma cor celestial. É uma cor, então, que simboliza Jesus, Deus. As pessoas com pecado, elas tinham que entrar pela porta. Irmãos, nós quando aceitamos Jesus, nós precisamos conhecer Jesus. Nada melhor do que conhecer Jesus através dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A pessoa com pecado, a pessoa já sem perspectiva de nada, conheceu Jesus, passou pela porta. Né? O átrio, então, ele se refere ao caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o átrio, eu sou o lugar santo e eu sou o santo dos santos. Nós precisamos passar pela prova, pela porta. Nós precisamos conhecer Jesus, lendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém, irmãos? Então, esses 4 tecidos, eles simbolizam, então, os 4 evangelhos. Precisamos conhecer Jesus. Outra coisa, o altar do holocausto. Irmão, isso aqui é muito lindo. O altar do holocausto, ele era feito de madeira de acácia. Jesus, homem, não se corrompeu. E ele era revestido de bronze. Então, era madeira e em volta todo revestido de bronze. O altar do holocausto, irmãos, aqui, ó, se os irmãos repararem, tem 4 chifres. Sempre que a Bíblia falar de chifre, ela está falando de poder, o poder de Deus. E o altar do holocausto, ele representa a cruz de Cristo. Então, o que isso quer dizer? Que o sacrifício de Jesus, os 4 chifres, eles simbolizam os 4 cantos da terra. Não importa onde você esteja, aqui na Austrália, Estados Unidos, China, Jesus, ele veio para te salvar nos 4 cantos da terra, nos confins da terra, né? Jesus, quando ele subiu, ele pediu o quê? Que o povo instituísse a grande comissão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, os 4 chifres falam que a cruz de Cristo, ela salva todos em qualquer lugar da terra. Sempre que vocês verem o altar do holocausto, vocês vão lembrar da cruz. Então, nós passamos pela prova e pela porta. Nós conhecemos Jesus através dos 4 evangelhos. E nós precisamos conhecer a mensagem da cruz. Irmãos, a mensagem da cruz, ela deve ser lembrada todos os dias. Não tem como chegar no Santo dos Santos sem conhecer a mensagem da cruz. O altar do holocausto é a mensagem da cruz. Né? Lembra que eu falei na aula da Páscoa? Não havia outro jeito de Jesus morrer senão por crucificação.
Aqui, o cordeiro era entregue, a pessoa, pai, colocava a mão sobre o cordeiro, o pecado da pessoa passava para aquele animal, o sacerdote então pegava aquele animal e o que? A própria pessoa, Dilce, cortava, imolava aquele animal, e aquele animal, então, o sangue era retirado e aquele animal era colocado nesse altar para ser queimado. Jesus, ele era o cordeiro puro, sem pecado. Então a crucificação era o único jeito de Jesus morrer, porque Jesus, ele foi um cordeiro, Jesus, ele estava na cruz. Jesus, ele foi assado na cruz. Jesus ficou 6 horas na cruz e nenhum de seus ossos foram quebrados. O cordeiro, ele não tinha osso quebrado. Jesus não teve os seus ossos quebrados. Então Jesus, ele foi um cordeiro puro, que foi assado, que teve o seu sangue retirado, perfurado pelos espinhos e pela coroa de espinhos. Ele foi assado e ele não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Salmo 24, 20. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. O cordeiro, então, ele era entregue da pessoa com pecado para o sacerdote, ele era imolado e ele era queimado, ele era assado. Jesus, o cordeiro puro, foi assado na cruz e nenhum dos seus ossos foram quebrados. Não havia outro jeito de Jesus morrer por nós, senão por crucificação. O altar do holocausto, então, ele o quê? Ele simboliza a cruz de Cristo. O sacrifício dos animais, ele cobria o pecado. Ele só cobria, ele não retirava. O único que retirou foi Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, esses animais sacrificados, eles cobriam. Jesus, ele tirou. O Cordeiro de Deus que tira, o Rei da Glória tirou os nossos pecados para que tivéssemos vida eterna. Representa, aqui irmãos, representa a morte do velho homem. O bronze, aqui não poderia ter sido feito com ouro. Aqui deveria ter sido feito com bronze, porque o bronze, ele simboliza a justiça de Deus. O bronze, ele resiste a altas temperaturas. Então aqui foi sacrificado o cordeiro. Jesus na cruz, ele se tornou maldito por mim e por você. Eriquinha, passa o vídeo aí para mim do sacrifício, o ritual do sacrifício, só para os irmãos verem. Havia, irmãos, vários tipos de rituais. O ritual para entrar no Santo dos Santos, Tamires, era só uma vez por ano. Mas se aquela família tivesse pecado, ela chegava lá na porta do tabernáculo e falava: sacerdote, eu estou com pecado. Irmãos, era muito pecado, né? Todo dia, Nicinha, tinha cordeiro sendo queimado toda hora, porque é muito pecado, né? E aqui nós vamos ver um ritual diário que era feito, ó. Olha que lindo, irmãos. A pessoa com pecado chegou.
irmãos, olha só, Jesus, ele se fez, né, pecador, ele se fez imundo por mim e por você, né? Então esse ritual, ele era feito diariamente. As tribos de Israel, as famílias com pecado, chegavam com o cordeiro e aquele ritual era feito. Pode voltar para o slide, Eriquinha. Então os irmãos entenderam o que é o altar do holocausto? Era um altar de sacrifício, né? Representa a cruz de Cristo. Não existe vida abundante sem a presença da cruz. Sem passar pela cruz, não há como Deus nos ofertar uma vida abundante e nem oferecer a sua comunhão. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Deus, para cobrir o pecado de Adão e Eva, ele teve que matar um animal para cobrir a vergonha deles. Ali Deus já estava mostrando que para mim e para você ter vida eterna, alguém deveria morrer. E foi Jesus, o Rei da Glória. Aqui representa a morte do velho homem. Nós precisamos guardar a mensagem da cruz. Depois, então, o fogo, ele sempre arderá sobre o altar. Ele não se apagará. Deus, então, quando mandou Moisés construir o tabernáculo, o fogo do altar foi um fogo de Deus. Deus, ele mandou, Heloísa, um fogo especial. E aquele fogo daquele altar de holocausto, Juvencio, ele nunca se apagava. Era um fogo especial enviado por Deus. O sangue, então, daquele animal, ele era colocado na ponta do chifre, escondendo os pecados, né? Cobrindo os pecados, porque só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora a pia, ela simboliza a palavra de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós somos limpos do nosso pecado. Mas nós cometemos pecados diariamente. E essa limpeza diária, ela tem que ser feita através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Então o sacerdote, depois de sacrificar o cordeiro no altar, ele lavava as mãos e os pés. Ele não poderia entrar no lugar santo de qualquer jeito. Então a pia era um lugar que o sacerdote lavava as mãos e os pés. A pia ou bacia de bronze é a mesma coisa. Apesar de estarmos limpos pelo sangue derramado, resta ainda a sujeira diária. Então, para limpar a sujeira diária da nossa vida, precisamos ler a palavra de Deus, limpar-se do contato com o mundo. O tabernáculo, irmãos, ele estava no meio do mundo, o tabernáculo estava no meio do povo. E precisava ser feita uma limpeza diária. A limpeza diária através da palavra. A palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que impede a gente cometer aqueles pecados diários. O sangue de Jesus já foi derramado por mim e por você na cruz, no altar do holocausto. Mas a gente precisa de uma limpeza diária. A gente precisa se santificar. Olha o que diz Efésios 5:26. Para a santificar, purificando com a lavagem da água, pela palavra. A gente obtém santificação através da palavra de Deus. O altar do holocausto simboliza a justificação. Jesus se fez injusto para nos tornar justos. Hoje nós nos tornamos justos através do sacrifício da cruz. Não podemos esquecer da mensagem da cruz. Precisamos nos limpar diariamente. Porém, existem cristãos, irmãos, que ficam só parados no átrio. A gente não pode parar no átrio. O átrio é lugar só de novo convertido. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar tudo. Cadê? Mais um. O átrio, irmãos, é lugar de novo convertido.
Mas o novo convertido também tem que sair do átrio. Nós, como cristãos, não podemos ficar parado no átrio. O átrio está muito próximo do mundo. A gente tem que conhecer Jesus através dos evangelhos. A gente precisa conhecer a mensagem da cruz. E a gente precisa se purificar através da palavra de Deus. Mas a gente precisa sair do átrio. A gente tem que entrar no lugar santo. Sabe por quê? O lugar santo é lugar de serviço. Cadê? O negócio está agarrando aqui. Passa aí para mim, Eriquinha, fazendo um favor. A tenda da congregação. Isso, a tenda da congregação. Então, nós como cristãos, a gente precisa sair do átrio. A tenda, essa aqui é a tenda, ó. A tenda da congregação. A tenda, ela tinha 10 cortinas. Ela tinha 4 cobertas, uma armação com tábuas de acácia, recoberta de ouro e bases de prata. Tábua de acácia, Jesus o homem incorruptível. Coberta de ouro, Jesus o Rei da Glória. E base de prata, Jesus nos resgatou. Amém? Pode passar, Eriquinha. Então, dentro dessa tenda, olha que coisa linda isso. A tenda, ela era coberta, Juvencio, por 4 cobertas. 4 cobertas. Eu vou explicar ela de dentro para fora. A primeira camada, essa aqui, ó, linho fino bordado. Essa primeira camada são as cores de Cristo. E os querubins, então, além de ter as 4 cores, púrpura, carmesim, linho branco e azul, ela tinha querubins. Por quê? As cores de Cristo e os querubins representavam que dentro da tenda habitava aquele que habita entre os querubins, o Deus de Israel. Então a primeira camada, Jesus, o Rei da Glória, o servo, o plano perfeito, Jesus Deus. A segunda camada foi uma camada de pele de cabra. Jesus se fez maldito por mim e por você. A terceira camada, pele de carneiro, representa o sangue do cordeiro que foi derramado por mim e por você. E por último, a quarta camada, que era a pele de animais marinhos, texugo, que simboliza o quê? A aparência de Jesus. Isaías 53 fala que Jesus não tinha beleza nem formosura. A tenda, quando você via ela de longe, irmã Sandra, ela não era atraente. O evangelho no início, deixa eu olhar aqui para vocês, ó. O evangelho no início, ele não é atraente. Inicialmente, Cristo e as coisas de Deus não são atraentes, não fascinam, não chamam a nossa atenção. De fato, no início, elas não veem nada de interessante. Somente aqueles que começam a conhecer a Cristo descobrem a beleza dele. A gente precisa conhecer Jesus. A gente precisa aprofundar no evangelho. A gente não pode ter aquele evangelho raso, irmãos. À medida que a gente conhece Jesus, a gente se apaixona cada vez mais. Não gosto dessa palavra apaixonar, mas a gente ama Jesus cada vez mais. A gente precisa se aprofundar no evangelho para conhecer o Rei da Glória. Amém? Então aqui, ó, ele não tinha beleza e nem formosura. O sangue do cordeiro, ele se fez maldito por mim e por você. E aqui é o Rei da Glória, o Deus de Israel. A tampa então da tenda, ela tinha 4 camadas. E essas 4 camadas eram 4 características de Jesus. Nós temos o quê? Nós temos que ter disposição para se entregar a Deus. Amém? Então depois disso, vê se dá para passar, Eriquinha. Então agora nós vamos entrar no lugar santo mesmo, ó. O lugar santo simboliza. Então nós conhecemos o átrio, o caminho. O lugar santo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Átrio, lugar santo e santo dos santos. Nós conhecemos o caminho. Nós conhecemos Jesus, a mensagem da cruz e a sua palavra. Agora nós já estamos prontos para
trabalhar para o Senhor. O lugar santo é um lugar de trabalho, é um lugar de serviço, é um lugar de obediência, Carlos. Fomos salvos para servir a Deus. Nós não fomos salvos para ficar sentado no banco de igreja. Nós somos salvos para servir ao Senhor com a nossa vida, com o nosso testemunho, evangelizando, ensinando, falando de Jesus. A gente não pode guardar a mensagem da cruz só para a gente, né? E as 5 colunas, olha que coisa linda. Para entrar no lugar santo, havia 5 colunas. Os 4 evangelhos, eles nos ensinam a conhecer Jesus. Depois que a gente conheceu Jesus, a gente precisa conhecer como funciona a casa de Deus, a obra de Deus. Para conhecer a obra de Deus e a casa de Deus, a gente precisa das cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João e de Judas. As 5 colunas, cada uma representa um desses grandes homens. Para trabalhar para Deus, a gente precisa mergulhar no Novo Testamento. A gente precisa conhecer as cartas de Paulo, a gente precisa conhecer as cartas de Pedro, as cartas de João, as cartas de Tiago, irmão de Jesus, e de Judas, irmão de Jesus. A gente não está falando de Judas Iscariotes aqui, não. Jesus, ele tinha 2 irmãos, um chamado Tiago e outro chamado Judas. E esses 2 irmãos, eles escreveram cartas de como nós nos devemos nos portar no lugar santo, na igreja. Amém? E além disso, essas 5 colunas, elas simbolizam também, ó. E aqui o apóstolo Paulo está falando, Érica, Deus designou alguns para apóstolos, primeira coluna. Outros para profetas, segunda coluna. Outros para evangelistas, terceira coluna. Outros para pastores, quarta coluna. E outros para mestres. Então, além dessas 5 colunas representarem as cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago e Judas, elas representam as funções que nós devemos desempenhar para Jesus. Pastor, profeta, evangelista, mestre e apóstolo. Será que a gente está se enquadrando em qual aqui? Né? A gente pode ser, quem é o apóstolo? É um mensageiro de Jesus. Com a minha vida eu sou um apóstolo. As pessoas estão me vendo. Eu sou a Bíblia que o mundo lê. O mundo está vendo em mim. Ué, você não é evangélica? Não é assim? Você não é evangélica? Né? Então nós somos a Bíblia que o mundo vê. A gente não precisa ser apóstolo, ficar falando no YouTube, não. As pessoas estão nos vendo. Então a gente precisa ser apóstolo, a gente precisa ser profeta, evangelista, pastor e mestre. A gente precisa ensinar, a gente precisa cuidar do outro, a gente precisa dar bom testemunho, a gente precisa ajudar, né? Com o fim de preparar os santos, nos preparar para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então o sacerdote que está aqui, ó, ele está lavando as mãos para entrar no Santo dos Santos. Ele está se lavando, se santificando para começar o serviço na igreja, trabalhar para o Senhor. Pode passar, Eriquinha. O lugar santo, então, ele tinha 3 objetos. O primeiro, o candelabro de ouro. O candelabro de ouro representa Jesus como a luz do mundo. O candelabro também representa nós, nos representa, porque nós somos o quê? A luz do mundo, né? Com Jesus nós somos luz, com Jesus nós somos sal. O que seria do mundo se não tivesse a igreja? Então, o candelabro, ele simboliza também o Espírito Santo. Jesus, ele é a haste central, ó. Essa aqui é a haste central e tinha 7 lâmpadas. Essas lâmpadas, elas tinham azeite. Essas 7 lâmpadas representam as 7 igrejas que o apóstolo João disse em Apocalipse.
E o azeite, a oliveira verdadeira, a unção do Espírito Santo. A igreja precisa de nós e nós precisamos do Espírito Santo. A chama era a razão do santo lugar estar iluminado. Vamos abrir a Bíblia rapidamente em Mateus 5, do 14 ao 16. Quem achar pode ler. Mateus 5, 14 a 16. Olha isso, irmãos. O Senhor está falando para a gente hoje. Mateus 5, do 14 ao 16. Quem achou pode ler. Amém. E ao 16, ó. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. O lugar santo é lugar de serviço. Nós somos a luz do mundo, nós somos a Bíblia que o mundo vê. A gente precisa lembrar da mensagem da cruz, se santificar com a palavra para que a gente possa trabalhar. O candelabro, então, ele fala que nós igreja, somos a luz do mundo. Né? Ó, ao 16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Nós temos, irmãos, que transformar esse mundo através do nosso testemunho. Nós somos igreja. Que impacto que a igreja está causando nesse mundo? Será que as pessoas estão vendo diferença na gente? Ou será que a gente está igual aos outros? Será que as pessoas veem em mim, gente, aquela ali, ela é diferente? Tem alguma coisa nela diferente ao Espírito Santo? Será que as pessoas estão vendo diferença na nossa vida? Será que a gente está sendo candelabro na igreja de Deus? Será? Nós estamos sendo luz? Pode passar. A mesa, irmãos, a mesa da proposição. Sempre que a Bíblia falar de mesa, ela está falando de comunhão, Nicinha. Jesus é o pão que dá a vida. Jesus, ele é o nosso alimento diário, né? Havia aqui 2 fileiras com 6 pães, né? 12 no total. Os 12 pães, eles representavam as 12 tribos de Israel. E posteriormente, os 12 apóstolos, né? As 2 fileiras, sobre cada fileira era colocado incenso puro como sinal de oração. Sempre que a Bíblia falar de incenso, ela está falando de oração. Os pães eram renovados a cada sábado. Então sempre o sacerdote, todo sábado ele chegava e examinava aquele pão, para ver se aquele pão estava estragado ou não. Nós, como igreja de Cristo, nós precisamos nos renovar continuamente. A gente não pode ser aquele crente que fica parado, que não busca a Deus, que não é a luz do mundo. Não, a gente precisa se renovar. Amém, irmãos? Pode passar, Eriquinha. O altar de incenso. Então, o lugar santo, ele tinha o candelabro, luz do mundo, a mesa da proposição, a comunhão. A igreja, ela tem que estar em comunhão. E ela tinha o altar do incenso. O incenso, como eu disse, simboliza a oração. O altar era o local para se queimar o incenso. Os 4 chifres simbolizam que a nossa oração ela é ouvida nos 4 cantos da terra. Né? Em qualquer lugar que nós estivermos, Jesus ele ouve as nossas orações. O altar do incenso, olha isso. O altar do incenso, sem incenso, não é altar de incenso. Vocês entenderam? Traduzindo, cristão sem oração
não é cristão completo. Precisamos orar. Precisamos orar. A diferença, a oração, ela faz total diferença na nossa vida, né? Nós precisamos orar. Nós precisamos nos consagrar. Então o altar, ele fala de oração. E a gente não pode orar de qualquer jeito. 2 filhos de Arão colocaram fogo estranho no altar de incenso. O que aconteceu com eles? Morreram na hora. Nadab e Abiú. Eles colocaram fogo estranho. As coisas de Deus, a gente tem que estar preparado, a gente tem que se consagrar, a gente precisa orar. O altar de incenso, Érica, ele foi colocado de frente para a Arca da Aliança. Então tinha o altar de incenso, o véu e a Arca da Aliança. Ou seja, para a gente estar na presença de Deus, a gente precisa o quê? Estar em oração. Oração para o quê? Conhecer a Deus. A gente precisa chegar no Santo dos Santos. Porque quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Mas tem cristãos que ficam parados no átrio, só conhece Jesus, não quer trabalhar. Outros chegam no lugar santo, na igreja, mas fica parado ali. A gente precisa chegar onde? No Santo dos Santos. Nós conhecemos o caminho no átrio, a verdade no lugar santo, mas a vida é só no Santo dos Santos. A gente precisa buscar o Espírito Santo, a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa conhecer a Deus, porque quem já chegou lá, em outro lugar, não sabe viver, né? Então o altar do incenso, suba à tua presença a minha oração como incenso. Incenso é oração. Deus mandou que o altar do incenso fosse colocado diante do propiciatório, da Arca da Aliança, onde manifestava a sua presença. Isso quer dizer que Deus nos quer diante da sua sublime presença, em oração constante. Será que você tem orado constantemente? Será que eu tenho orado? Será que a gente está buscando oração para conhecer a presença de Deus? Para ter a presença de Deus na nossa vida? O altar estava entre a arca e o povo. O altar de incenso, ele representa Jesus. O altar de incenso representa Jesus como mediador entre Deus. A arca era a presença de Deus. Então, entre a arca estava o altar. Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso advogado, né? O advogado fiel, né, irmã Eliane? Vamos passar. Agora é o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. No lugar santíssimo, irmão, só tinha apenas uma coisa: a Arca da Aliança. Nesse compartimento, apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para entregar o pecado de toda a congregação. Era o dia da expiação. Era aquele dia, somente o sumo sacerdote. Então, as pessoas poderiam entrar no pátio. O sacerdote poderia chegar no lugar santo. Mas no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, que era Arão. Deus, então, ele escolheu Arão e seus filhos como sacerdotes, como pessoas para cuidarem do tabernáculo. Mas Arão, ele era o sumo sacerdote. Só ele poderia entrar na presença da Arca da Aliança. Jesus, ele foi o nosso sumo sacerdote. Ele foi o cordeiro e ele foi o sumo sacerdote. Somente Arão poderia entrar aqui uma vez por ano. Ele entrava amarrado, com vários sinos no seu corpo. Olha, Biel, obrigada. Esse Biel, muito obrigada. Olha isso aqui, a Arca da Aliança. Vou falar dela daqui a pouco. Então, somente o sumo sacerdote Arão poderia entrar. E ele não poderia entrar de qualquer jeito. Consagração, né? Então, pode voltar. Neste compartimento, apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia da expiação.
Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo estavam os sacerdotes no primeiro tabernáculo. O que é o primeiro tabernáculo? O lugar santo, o primeiro compartimento. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Hebreus 9, 6 e 7. Só o sumo sacerdote chegava no Santo dos Santos, uma vez por ano. Agora, irmãos, isso aqui é lindo demais. Entre o lugar santo e o Santo dos Santos havia um véu. Esse véu, ele tinha cortinas de 4 cores: púrpura, Mateus; carmesim, Marcos; branco, linho branco, Lucas; azul, João, e os querubins que louvavam ao Senhor. O véu simboliza o corpo de Cristo, de sua carne rasgada por nós na cruz, dando-nos acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus, onde só o sumo sacerdote podia entrar, né? E as 4 colunas, para sair do lugar santo para o Santo dos Santos, haviam 4 colunas. Essas 4 colunas, elas representam a soberania, a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção através de Jesus. Vamos ler Mateus 27. Mateus 27, do 50 ao 51. Mateus 27, pode deixar que eu vou ler, irmãos. Mateus 27, 50 e 51. Olha só o que diz o livro de Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário, o véu do templo, o véu do tabernáculo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Olha, quando o véu se rasgou, estava consumado. A partir de agora, nenhum sumo sacerdote precisava entregar sacrifício pelo povo. Jesus, o sacrifício definitivo, o Cordeiro de Deus que não cobriu, mas tirou o pecado do mundo, morreu por mim e por você. O véu se rasgou, simbolizando o quê? Não precisa mais alguém chegar no Santo dos Santos por mim. Eu posso chegar no Santo dos Santos através de Jesus. O véu se rasgou por isso, Juvencio. Hoje nós estamos no período da graça. A gente não precisa de que ninguém aqui faça sacrifício de animal por mim e por você. Jesus se fez sacrifício. E a partir daqui, nós nos tornamos tabernáculo. A partir daqui, nós nos tornamos o santuário do Espírito Santo. O véu se rasgou de cima embaixo. Não precisa de ninguém fazer sacrifício por mim e por você. Jesus foi o sacrifício definitivo. O Cordeiro de Deus, ele não cobria o pecado, ele tirou o pecado. É muito lindo, né, irmãos? Então o véu se rasgou de cima embaixo. Uma nova aliança estava sendo feita, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo por mim e por você. Pode passar, Eriquinho. O sacrifício, olha que coisa linda. O sumo sacerdote entrava na presença de Deus somente no dia da expiação, e somente após realizar a expiação por seus pecados, levando sangue animal morto no seu lugar. Era necessário encher o incensário, com incenso, oração, e fazer bastante fumaça, para que a tampa da arca aqui, também chamada de propiciatório, ficasse coberto com a fumaça do incenso, para que o sumo sacerdote não olhasse para a glória de Deus, a Shekinah de Deus. Era tão grande a glória de Deus, era uma luz tão grande, que se Arão olhasse, ele morreria na hora. Era a Shekinah de Deus, a glória de Deus. Então ele entrava com
incenso, Eriquinha. O incenso trazia fumaça, oração. A gente só chega na presença de Deus com oração. Ele chegava com o incenso, a fumaça do incenso era tão grande que impedia ele de morrer, porque a glória de Deus, ela estava em todo o Santo dos Santos. A glória de Deus, ela era intensa. A Shekinah de Deus, isso que é Shekinah, é glória de Deus, a luz de Deus. Ela poderia causar a morte do sacerdote, né? Esse era um dos motivos dele estar com a corda amarrada no corpo. Porque se ele olhasse para a glória, ou se o sacrifício não fosse aceito, só poderia sair de lá o quê? Arrastado, né? A glória de Deus. Pode passar, Eriquinha. A Arca da Aliança, olha que coisa linda. A Arca da Aliança, ela era feita de madeira de acácia, que simboliza a natureza incorruptível de Jesus. E ela é recoberta por dentro e por fora por ouro. Aqui não é bronze, aqui não precisa mais de justiça de Deus. Aqui é a glória de Deus. Jesus, o Rei da glória. Então a madeira de acácia, ela era recoberta de ouro. Dentro da arca havia 3 elementos: as 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão que floresceu. A madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, representa a presença de Deus, o seu poder e a sua glória. A arca de Noé, olha a simbologia da arca. Por que Deus mandou Noé fazer uma arca, Juvencio? Porque a arca, ela representa Jesus, a salvação de 8 pessoas. 8 pessoas foram salvas, Noé e sua família, através da arca. A arca é Jesus, a arca é salvação, a arca é presença de Deus. Moisés estava num cesto, numa arca também. Representa Jesus, a salvação da morte. Todas as crianças, os meninos deveriam ser mortos. Faraó mandou matar, mas Moisés foi separado, foi retirado das águas para o resgate. Moisés, ele simboliza Jesus, o mediador entre Deus e os homens. Era Moisés que conversava com Deus, né? Não era o povo que conversava, era Moisés. Então a arca, ela simboliza a salvação, ela simboliza a presença de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Isso aqui, irmãos, é porque ela era transportável, né? O tabernáculo, ele era portátil, então tinha que ter um jeito de transportar essa arca. Pode passar. Então a arca da aliança, olha o que tinha dentro. As 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. Por que os 10 mandamentos estavam dentro da arca? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. Os 10 mandamentos, eles foram escritos há mais de 1.500 anos atrás. Muito mais, né? Mais de 4.000. 1.500 é o descobrimento do Brasil. Da 1.500 que eu estou falando é de Moisés a Jesus, tá, irmãos? Então ela foi escrita, os 10 mandamentos foram escritos há muitos anos e até hoje eles valem. A palavra de Deus, ela não muda. Uma lei pode mudar. Hoje um senador faz uma lei, amanhã ele pode revogar a lei. Mas Jesus não, ele não revoga nada do que está aqui, ó. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então os 10 mandamentos estavam dentro da arca, para nos lembrar que a palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável, ela é irrevogável. Porque tinha maná. O maná é o alimento diário. O maná simboliza a fidelidade de Deus. Todo dia de manhã Deus mandava maná. Eu estava lendo, o maná era correspondente a 30 caminhões com pão. Todos os dias Deus mandava 30 caminhões com pão para o povo de Israel. Não era pão, tá, irmãos? O maná não era pão. O maná era uma substância que tinha todas as vitaminas e proteínas que o povo precisava, né? E tinha o gosto que a pessoa queria. Um dia churrasco, um dia pão de queijo, né? Então, maná, ó, pão de queijo, né? Então, maná, Elias, ó. O Elias come muito pão lá no Bahamas, ó.
Viu aí? Não diminuiu, né, Elisa? Então o que? O maná simboliza a fidelidade de Deus. Maurício, não adiantava você pegar maná além do que você fosse comer, porque ele ia estragar. Deus falava, pega só o que você vai comer hoje, porque amanhã vai ter maná. Chegava na sexta-feira, Deus falava assim, sexta-feira vocês têm que pegar em dobro, porque no sábado é o dia de descanso. A fidelidade de Deus. Quem pegasse menos do que isso ia ficar com fome, porque no sábado não ia ter maná. Então, maná simboliza a fidelidade de Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir, irmãos. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Porque Deus, Ele é fiel, não a mim e não a você. Ele é fiel à palavra dEle. E a vara de Arão que floresceu, aqui a vara representa algo que havia morrido e voltou à vida. Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você. Por isso que a Arca da Aliança tinha esses 3 objetos. Pode passar, Eriquinha. Irmão, já estou acabando. Olha que coisa linda isso. A tampa da arca tinha 2 querubins de ouro, um de frente para o outro. As suas asas estendidas e suas faces estavam continuamente olhando para baixo. Os 2 querubins olhando para baixo. Olha o que isso simboliza. Representam a presença e a santidade de Deus. E eram instrumentos de juízo. Os querubins eram anjos que cumpriam o que Deus mandava. Os querubins em cima da tampa, eles olhavam para dentro da arca. E vem a lei de Deus quebrada pelo homem. Então o juízo deve ser feito e o homem deve morrer. Os querubins, eles olhavam para os 10 mandamentos e viam que aquele povo não estava cumprindo os 10 mandamentos. Então a ordem era que os querubins matassem. Mas só, olha o que aconteceu. Pode passar, Eriquinha. Então, os querubins representam o juízo de Deus. Eles cumpriam o juízo. O povo estava cumprindo? Não estava. Então a ordem dos querubins era o quê? Matar. Mas olha o que acontecia. Mas no dia da expiação, o sumo sacerdote entra além do véu e asperge, salpica com os dedos sobre a tampa da arca, entre os querubins, o sangue dos animais que morreram no lugar do sacerdote e de toda a população. Vendo o sangue sob as tábuas da lei, a ira de Deus era então aplacada. Entre a lei quebrada e Deus estava o propiciatório, que representa Jesus. Deus então aceitava aquele sangue como propiciação dos pecados. Então o sacerdote chegava, salpicava aquele sangue, e os querubins o quê? Deus falava com os querubins: não matem, porque o sangue cobriu os pecados. O sangue do Cordeiro cobriu os pecados. Então eu vou dar mais uma chance para esse povo. Vamos ver até ano que vem. E os querubins de olho na lei. Se a lei não fosse cumprida, morte. Mas o sangue vinha com o sacerdote e cobria os pecados. Nós estávamos condenados à morte, mas Jesus veio e morreu por mim e por você, para que tivéssemos vida eterna com Jesus. Amém? Pode passar, Eriquinha. Deus nos deu Jesus como propiciação no seu sangue, pela fé. O propiciatório, a tampa, quer dizer expiação. O que é expiação? É cobrir, é limpar. Era o dia da limpeza, o dia de cobrir, o dia de cancelar. Deus cancelou a ordem de morte para os querubins. Não matem, porque o sangue foi derramado na tampa da arca. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ele se fez cordeiro, o quê? Imolado, assado, nenhum de seus ossos foram quebrados, para que nós tivéssemos vida eterna. Pode passar, Eriquinha. Hoje, nós, como tabernáculos vivos, temos a presença de Deus dentro de nós.
somos a habitação do Espírito Santo. Somos esta habitação porque o sangue de Jesus nos purificou de todos os nossos pecados. Jesus subiu, mas Jesus não nos deixou sozinhos. Jesus deixou o Espírito Santo conosco. E hoje nós somos a morada do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo onde o Espírito Santo, que também é Deus, habita em nós. Deus, ele é um em 3 pessoas. Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 têm a mesma importância. A mesma importância. Então, no Antigo Testamento, o povo lidava diretamente com Deus. No Novo Testamento, Jesus veio, subiu e hoje nós temos o Espírito Santo, que também é o nosso Deus e intercede por nós. Não sabeis vós que sois o tabernáculo de Deus e que o seu Espírito habita em vocês? Nós somos a morada do Espírito Santo. Ou ainda, vocês não entenderam, o apóstolo Paulo estava revoltado aqui, né? Em 1 Coríntios 3 ele fala: não sabeis que vocês são o santuário? E no 6, vocês ainda não entenderam? Vocês ainda não entenderam que o corpo de vocês é tabernáculo do Espírito Santo, que habita em vocês, o qual tem de partes de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Nós somos o tabernáculo do Espírito Santo, irmãos. Pode passar. E para terminar, como que está o seu tabernáculo hoje? Eu queria terminar com essa pergunta. Como que está o seu tabernáculo hoje? Será que o nosso tabernáculo é digno do Espírito Santo viver nele? Nunca é, né? Mas será que a gente está em processo de limpeza? Será que a gente lembra que Jesus é a porta, que Jesus é a cruz? Será que a gente lembra que tem que se santificar todos os dias? Será que a gente lembra que nós somos a luz do mundo, que nós precisamos estar em comunhão, em oração, para estar na presença de Deus? Irmãos, nós somos a morada do Espírito Santo. O que nós temos feito com essa morada? Será que a nossa morada está suja? Né? O Espírito Santo, ele não habita em lugar sujo. É por isso que a gente precisa lembrar da mensagem da cruz, nos santificar todo dia com a palavra, orar, ter comunhão uns com os outros, ser a luz do mundo, para chegar no Santo dos Santos. Porque em outro lugar a gente não sabe viver, né? Então essa é a mensagem do tabernáculo. O tabernáculo, ele é um santuário, porque o nosso Deus é Deus de relacionamento. Ele quer ter relacionamento comigo e com você. O santuário não partiu de Moisés, partiu de Deus. Ele que falou: eu quero que faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. O nosso Deus, ele quer habitar no nosso meio. Mas será que a gente está deixando? Será que a gente está deixando ele habitar no nosso santuário, na nossa vida, no nosso coração? Então, que a partir de hoje a gente possa olhar o tabernáculo de outra forma e saber que nós somos o tabernáculo, nós somos a morada, nós somos a habitação do Espírito Santo. E o nosso Deus, ele é limpo, ele é organizado, ele não é Deus de bagunça. Então, o nosso corpo, ele não pode estar em bagunça. É por isso, irmãos, outra coisa só para terminar, por que nós não vamos subir com esse corpo? O átrio foi um lugar em que o cordeiro foi queimado. Isso aqui, é pecado. Isso aqui puxa para pecado. Por isso que na glória nós não vamos subir com esse corpo. O apóstolo Paulo, ele fala que nós vamos ser transformados em um corpo incorruptível. Então o nosso corpo, ele puxa pecado. O átrio, ele está muito perto da porta. A gente não pode ficar perto da porta. A gente tem que ficar no Santo dos Santos, irmãos. A gente tem que ficar aqui, É aqui, aos pés da cruz. A gente tem que ficar aqui, não lá na porta. Na porta o mundo puxa, na porta tem distração. Eu, por exemplo, dando um exemplo, eu não consigo ficar sentada além do terceiro banco. Eu não presto atenção no culto. Eu tenho que ficar sentada no primeiro, no segundo. Por quê? A porta me distrai. Tudo me distrai. Qualquer barulho me distrai.
A gente tem que ser assim na nossa vida. A gente tem que olhar sempre para onde? Para a mensagem da cruz. E lembrar que nós somos o quê? O tabernáculo do Deus vivo. É por isso que quando Jesus voltar, nós vamos receber, Juvencio, um corpo glorificado, incorruptível. Isso aqui não. Isso aqui é pecado. Isso aqui, ó, tem o DNA de Adão e Eva. De pecado, de erro, de mentira, de tudo enquanto é pecado. O corpo puxa para o pecado, mas o espírito ele puxa para Deus. Então hoje a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Uma coisa importante. Ninguém sabe onde está a arca da aliança. Ninguém. Deus ele recolheu essa arca, porque é a presença dele. Mas eu acredito que na glória nós veremos a arca da aliança. Amém? Então alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Não? Ficou complicado? Deu para entender? Então essa arca ela era montável e desmontável. Quando a nuvem saía debaixo dela, era sinal de levantar acampamento e andar. Até Canaã, né? Até chegar à terra prometida. Amém, irmãos? Domingo que vem, então, nós vamos encerrar essa parte de Moisés. E em maio nós vamos começar Josué, que foi também um grande líder do povo de Israel. Amém? Então espero os irmãos domingo que vem, para a gente fechar 2 meses falando só sobre Moisés, né? O quanto que ele foi importante para a história do povo de Israel. Para a gente começar Josué. Amém? Irmãos, muito obrigada por terem vindo, que Deus possa abençoar vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode me chamar aqui depois, às vezes alguém está com vergonha de perguntar. Se eu não souber, eu vou procurar, vou estudar para falar, amém? Então, Deus abençoe os irmãos e domingo que vem tem mais. E hoje à noite também. Pastor, pode vir.